E a gente vai continuar analisando esse cenário com o professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, no Kentucky, Estados Unidos, o Carlos Gustavo Pódio. Professor, muito bom estar novamente com o senhor aqui no Bastidores CNN. Eu queria começar com essa definição do vice Donald Trump. Nós tivemos inicialmente Mike Pence no último mandato, frustrou as expectativas de Donald Trump porque ele decidiu fazer a transição com Joe Biden. Trump está em um cenário um pouco mais confortável. O senhor acredita que ele vai escolher um nome agora mais afinado ideologicamente com ele? Boa tarde, Uribe. Prazer conversar com você, com quem nos assiste pela CNN. A gente, quando fala de escolha de vice nos Estados Unidos, normalmente, historicamente, o vice tem servido para dar um equilíbrio para a chapa. E normalmente, por exemplo, um equilíbrio geográfico. Então, um candidato a presidente do Sul escolhe um candidato a vice do Norte. Um equilíbrio, às vezes, de experiência. O Barack Obama, muito jovem, escolheu o Joe Biden, que era mais experiente. Então, tem sempre esse pensamento estratégico em torno de uma chapa. Isso não vale para o Donald Trump, porque a candidatura dele é muito em torno da personalidade dele. Valeu para a primeira candidatura dele, quando ele escolheu o Mike Pence, que era alguém que tinha credenciais conservadoras que faltavam ao Donald Trump. O Donald Trump não é alguém com posições muito firmes, não era alguém com posições muito firmes no campo conservador, por exemplo, que concerne a questão do aborto. Mike Pence muito fortemente contrário ao aborto. Agora, o que aconteceu foi que, ao final do governo, os apoiadores do Donald Trump, famosamente, clamaram pelo enforcamento do Mike Pence. Se você lembrar a invasão ao Capitólio, levaram uma forca lá pedindo o enforcamento do Mike Pence, o que mostra que esse cargo de vice-presidente talvez é um cargo de vice-presidente do Trump, talvez seja um cargo de alta periculosidade. A prioridade do Trump, portanto, nesse momento, dado que a campanha é em torno da personalidade dele, a Jean Giacomo falou muito bem, alguém que não atrapalhe, mas ele quer alguém que... O que está acontecendo agora é um teste de lealdade ao Donald Trump. Ele quer alguém que seja subversiente ao Donald Trump. Alguém que baixe a cabeça e faça aquilo que o Donald Trump quiser que faça, ou seja, que não tem independência. Então, o que a gente tem visto é uma fila de candidatos que estão competindo entre si para ver quem é mais fiel ao Donald Trump. E isso passa por repetir todos os pontos do Donald Trump, como, por exemplo, dizer que as eleições foram largamente fraudadas, que o Biden não é o presidente, não sabe se vai aceitar o resultado das próximas eleições. Então, o que a gente tem visto é uma disputa pela lealdade do Trump, que é um sintoma dessa candidatura dele, que é uma candidatura muito personalista. E a gente tem um cenário inédito, que é um ex-presidente que vai ter mais 4 anos, que não vai poder disputar a reeleição. Então, esse posto de vice pode ser um trampolim do Partido Republicano para a sucessão de Donald Trump? Sem dúvida nenhuma, a razão pela qual a disputa é tão acirrada. Como você falou muito bem, o Donald Trump ele é limitado constitucionalmente, a não ser que haja um golpe ou algum outro tipo de situação, ele não pode se candidatar novamente. Os republicanos, portanto, estão elegendo um candidato que vai poder cumprir apenas mais 4 anos, o que estrategicamente é, inclusive, problemático, porque normalmente os presidentes têm a vantagem da incumbência na sua reeleição. Os republicanos, tão apegados que estão ao Trump, a base trumpista, não levaram em consideração esta questão. Então, o que torna, portanto, esse cargo de vice-presidente mais importante. Porém, de novo, se a gente vê historicamente, não é normal, não é algo que acontece com grande frequência, vice-presidentes ganharem as eleições. Isso aconteceu com o Joe Biden, aconteceu com o George Bush, que foi vice do Ronald Reagan, não aconteceu, por exemplo, com o Al Gore, que perdeu as eleições no colégio eleitoral para o George Bush. Você tem outras fontes para a candidatura que não apenas a vice-presidência. Eu acredito que daqui a 4 anos começam a surgir, caso, de novo, com o Trump já não podendo ser candidato, naturalmente vão começar a surgir outros nomes. Eu creio que alguns governadores republicanos que estão de olho nesse cargo daqui a 4 anos. Então, certamente, vai ser uma disputa muito grande. Não há dúvida nenhuma que qualquer um que se coloque como vice-presidente vai se apresentar como herdeiro do trumpismo. Outra razão para que seja o mais subversiente possível, que represente, vote em mim, que eu sou a continuidade do Donald Trump. E aí vamos ver como outras figuras dentro do partido vão se posicionar com relação a isso.
É um pouco o que acontece no Brasil com o bolsonarismo, ou seja, o candidato que será escolhido por Jair Bolsonaro em 2026, porque ele não pode ser candidato. Agora, Joe Biden, a gente vê um desespero dele, um desespero mandando carta para os congressistas democratas, um desespero entrando em programas matinais para dizer que está bem, que tem condições de mais 4 anos. E agora a OTAN. Joe Biden tem utilizado a política internacional para justificar alguns problemas na política doméstica, professor? O Joe Biden, ele não entendeu os impactos do debate. Ele continua insistindo, né, na ideia de que foi uma noite ruim, que ele estava gripado, que ele estava cansado, etc. O problema não é que foi uma noite ruim, o problema é que isso reforçou aquela que é a sua característica negativa principal, que já tem uma larga percepção no público americano, que é a sua capacidade física e mental de continuar na presidência, não só de ganhar as eleições, como seguir presidente até os 86 anos de idade, caso ele ganhe um novo mandato. Né? Então, isso mudou completamente a disputa e a narrativa em relação à candidatura do Biden. Né? Então, ao passo que essa questão da idade dele era algo que era muito falado no grande público, mas não era algo que estava sendo falado pela imprensa em geral, não estava sendo falado pela elite do Partido Democrata de forma aberta. Agora isso é falado. Né? Agora você tem uma série de democratas pedindo para o Joe Biden não continuar a presidência, o que leva a essa reação que você falou. O Biden deixou muito claro, e ele é a única pessoa que poderia facilitar esse processo, que ele não pretende deixar a candidatura. Né? Ele falou, se alguém quisesse se candidatar, que me desafie nas primárias, ou seja, ele usou um tom aí bastante desafiador. Agora, o que acontece é que cada aparição pública do Biden vira um teste físico. Né? Ele vai estar bem, não vai estar bem, ele vai gaguejar, ele vai tropeçar. Então, acaba sendo um pouco em torno disso que tem as eleições. Se tem uma vantagem nisso, Uribe, assim, para fazer uma análise um pouco menos convencional, é que isso tem dado muita atenção ao Biden. Né? Acho que pela primeira vez em muitos anos que a gente fala mais do Biden que do Trump. Então, ou seja, isso de alguma forma fez estas eleições, que sempre foram eleições sobre o Donald Trump, acabou sendo agora sobre o Joe Biden. Para fazer, de novo, uma análise talvez até provocativa, talvez no longo prazo, né? O falem mal, mas falem de mim, funcionou muito para o Donald Trump em 2016, talvez tenha algum efeito para o Joe Biden nessas eleições. Mas, de novo, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, apenas utilizando aí um contrafactual para pensar em outras possibilidades. Né? Mas o fato é que, atualmente, o Biden está com grandes dificuldades, não existe nenhum entusiasmo pela candidatura dele do Partido Democrata. Conheço muita gente que vota no Biden aqui nos Estados Unidos e fala que não gosta do Biden, mas vota nele mesmo assim, porque está votando contra o Donald Trump. Né? Saiu uma pesquisa recentemente que reforça isso, pesquisa atrás de pesquisa mostram que os eleitores do Biden escolhem votar no Biden, não pelo Biden, mas para votar contra o Donald Trump. E é nessa força, nesse antitrampismo que o Biden está apostando. Contra um candidato republicano, talvez um pouco mais tradicional, o Biden talvez tivesse muito menos chance. É uma questão de rejeição, uma disputa de rejeições. Uma comparação com a análise que o senhor fez, bastante pertinente, aqui no Brasil, nas eleições de 2018 com a facada de Jair Bolsonaro. Era um candidato pouco conhecido, quando sofreu a facada ficou amplamente na mídia e aí sim ele teve um crescimento nas pesquisas eleitorais. Nós conversamos com o professor Carlos Gustavo Poggio. Muito obrigado pelas informações, professor. Obrigado, Uribe, foi um prazer, um abraço a todos. Até a próxima.